Este é mais um webinário do 7º Congresso Brasileiro sobre Síndrome de Down. Neste vídeo, a psicóloga Nathalie Baril explica a importância da estimulação precoce nos bebês. Irá mostrar o quanto isso pode mudar a vida dessas crianças a longo prazo. Vera Carneiro, cirurgia dentista, fala sobre a saúde bucal dos pequenos. Já a fonoaudióloga Rosiane Natal, mestre em letras, irá falar também da estimulação precoce relacionada ao desenvolvimento da fala. A fisioterapeuta Camila Bressan destaca o papel da fisioterapia na fase inicial da vida de pessoas com síndrome de Down. Meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e trabalho numa escola de educação especial. Também faço parte da comissão científica do Congresso Brasileiro sobre Síndrome de Down, que vai ser esse ano em Curitiba. Vou falar um pouco sobre a estimulação no geral e o que a psicologia trabalha na estimulação precoce. A estimulação procura oferecer condições para que a criança possa desenvolver suas capacidades desde o nascimento. A psicologia vai trabalhar desde o momento da notícia com os pais, de que o filho dele tem a síndrome de Down. A partir desse momento, a psicóloga vai entender em que momento esse pai está e vai acolher esse pai, fazendo encaminhamentos necessários, como a estimulação precoce. As crianças com a síndrome de Down apresentam um grande potencial a ser desenvolvido. Elas só precisam de mais estímulos e mais tempo, tanto da família como dos profissionais. A criança de 0 a 2 anos, segundo Piaget, está na fase sensório-motor, ou seja, precisa de estímulo sensorial e de estímulo motor também. A psicologia vai trabalhar iniciando a estimulação sensorial, ou seja, todos os sentidos. Tanto nos atendimentos, como os pais também devem trabalhar em casa. Essa estimulação pode ser feita com brinquedos, como brinquedos sonoros, chocalhos, brinquedos com contrastes de cores, e também fazer com que os pais levem seus filhos a lugares onde tem diferentes sons e diferentes texturas, como levar para um parque, levar também para lugares onde a criança possa usar o parquinho, mexer na areia. Dessa forma, a criança vai conseguir compreender seu corpo, entender o que ela pode fazer com as mãozinhas, com os pezinhos, de que forma ela se percebe e como ela também percebe o mundo ao redor. Os objetos que estão em volta dela, como os brinquedos e também a família. A psicologia vai trabalhar em conjunto com outras áreas. Então é importante que os pais procurem profissionais especialistas nas suas áreas, como uma fisioterapia, a fonoaudiologia também. Algumas orientações para os pais. É importante que os pais evitem comparações entre o seu filho e as outras crianças. Então, os seus filhos, as crianças com a síndrome de Down, elas vão se desenvolver, elas vão necessitar desse estímulo, talvez de um tempo a mais realmente. É importante que os pais também não tenham um excesso de estímulo, como querer o tempo inteiro estar estimulando em casa. Vão ter os atendimentos, é importante que esses atendimentos e essas atividades que são realizadas nos atendimentos sejam também reforçados em casa, mas que tenham um momento livre, um momento onde o pai e a mãe vão ficar com a criança fazendo brincadeiras sem nenhum direcionamento. É importante que os pais, desde quando a criança está bem pequenininho, coloque limites, regras e estipule uma rotina no dia a dia para essa criança. Muitos pais às vezes comentam, dizendo, mas eu não sei se ele entende. Ele entende, então é importante que siga uma rotina. O brincar também é outro aspecto muito importante, que ele vai estar envolvido em todo o processo de estimulação também. É importante que os pais tenham um momento de brincar com as crianças. O momento pode ser tanto uma atividade direcionada, que vai estar estimulando algo específico, ou também um momento livre, também que é o momento de brincar. A estimulação precoce com as crianças que têm síndrome de Down, ela deve começar o quanto antes. Assim que a família tiver condições de procurar um profissional, é melhor que se faça o quanto antes.
O fonoaudiólogo, ele ajuda muito nesse processo, é um profissional muito importante, é o profissional que vai avaliar questões da audição, da motricidade orofacial, que inclui aí as questões da sucção, da mastigação, quando chegar na idade certa, e fazer também uma parte muito importante, que é a parte da estimulação da linguagem oral. Os bebês com síndrome de Down, eles já nascem com uma gama, né, trazem consigo uma gama de características presentes na literatura, mas todas essas características, por exemplo, a linguinha para fora, a fraqueza muscular, todas essas alterações, elas podem ser minimizadas ou até superadas através de um trabalho de estimulação precoce. O trabalho com o fonoaudiólogo vai variar de acordo com a avaliação que o profissional vai realizar com aquele bebê, com aquela família. Então, a avaliação de um bebê com síndrome de Down, ela deve abranger todas as áreas, da audição, da motricidade orofacial, como as questões da musculatura, da bochecha, dos lábios, da língua, as questões da linguagem, como esse bebê interage com o adulto, como ele interage na sua família, e também questões relacionadas ao contexto geral daquela família. Então, o fonoaudiólogo é um profissional que atua com questões mais objetivas, né, nessas questões de alimentação, mastigação, amamentação, e também um profissional que atua com as questões mais subjetivas, as questões da linguagem, da aprendizagem futuramente. Então, a estimulação precoce, ela vai acontecer de forma muito lúdica e é muito importante que a família seja parceira nesse processo. Então, o profissional vai estar sempre retomando com o familiar, o cuidador que acompanha esse bebê, que leva esse bebê para a estimulação, retomando com ele todos os exercícios, todas as atividades que devem ser feitas, porque esse trabalho ele deve acontecer também em casa. Então, é muito importante que o fonoaudiólogo trabalhe junto com outros profissionais também, né? Então, é sempre um trabalho em conjunto que vai proporcionar um atendimento mais global daquela criança, né? Uma visão mais global daquela criança para que os resultados possam ser mais efetivos. É muito importante também observar que, apesar das características descritas na literatura sobre os bebês com síndrome de Down, cada criança vai ter a sua especificidade. Então, não são todos os bebês que vão apresentar a linguinha para fora, não são todos os bebês que vão deixar de mamar no peito, em seio materno, não são todos os bebês que vão atrasar na aquisição da oralidade. Então, o profissional deve perceber as especificidades de cada criança, de cada bebê, de cada família e verificar quais são as habilidades, em que áreas aquele bebê vai melhor, estimular áreas, enfatizar o trabalho em áreas específicas. E é importante que o trabalho da estimulação seja feito sempre integrado com outras áreas. Então, por exemplo, o fonoaudiólogo trabalha com questões relacionadas à sensibilidade. Então, vamos estimular a sensibilidade tátil, térmica da região orofacial desse bebê. E é importante que outros sentidos sejam estimulados em outros momentos para que nenhum sentido fique de fora dessa estimulação. Num trabalho com linguagem, por exemplo, onde se usa contextos lúdicos, músicas, brincadeiras, histórias, é muito importante que o profissional esteja sempre estimulando
os outros sentidos, principalmente a visão, que é um parceiro, um apoio, um sentido que a gente deve estar sempre estimulando no bebê com síndrome de Down. E a estimulação precoce, então, ela pode acontecer, ela deve acontecer, até que essa criança tenha condições de partir para uma outra fase, né? Então, é normal, é comum que no início a estimulação precoce ocorra uma vez por semana. Depois, quando aquele bebê está maiorzinho, ele passa para 2 vezes na semana, e assim o profissional vai decidindo junto com a família qual é a melhor intervenção, né? Quantas vezes por semana, e quando esse trabalho pode passar para um outro estágio, que é o encaminhamento daquele bebê para a escolaridade, para a educação infantil. Bom, eu sou Camila Bressan, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neuropediátrica, também ao método Cuevas-Medeck Exercise, CME Therapies, também com especialização em estimulação sensorial, Snoozling. Eu trabalho com fisioterapia para bebês há 6 anos e atendo muitos bebês com síndrome de Down. Na síndrome de Down, o foco principal do trabalho é para a hipotonia, que é a característica motora principal dos bebês com síndrome de Down, é a hipotonia, ou seja, eles têm um tônus motor mais baixo, um pouquinho mais molinhos no popular. Então, são crianças que têm um atraso motor grande devido a essa hipotonia. Os cuidados da fisioterapia, eles se iniciam desde bem pequenininho. Quanto antes for iniciado, melhor para o desenvolvimento dessa criança. A partir dos primeiros dias de vida, o fisioterapeuta já pode iniciar a sua atuação com o bebê, trabalhando principalmente na correção dos posicionamentos dessa criança. Porque como existe essa hipotonia, a primeira musculatura que sofre da hipotonia seria a região cervical, aonde existe uma dificuldade da criança em controlar essa cabeça, em segurar essa cabeça. Então, no posicionamento de um berço, no berço, por exemplo, essa criança pode acabar tendo uma postura viciosa de pescoço, aonde ela deixa só para um lado, e isso vai afetar toda a questão da postural dela, de coluna, alteração de coluna. Isso vai fazer, o fisioterapeuta tem um papel fundamental de proteção dessa postura, de correção dessa postura precoce, com alguns recursos auxiliares, alguns travesseiros específicos, posicionamentos que são orientados para que a criança fique sempre em linha média. Os pais evitem de deixar só de um lado, para que ela evite de rodar o pescoço só para um lado, né? E outros cuidados. O cuidado também no posicionamento do colo, como o pai pega essa criança no colo. O posicionamento, então, em bebê conforto, cadeirinhas. Tudo isso é trabalhado nesses primeiros dias de vida. Depois é iniciado o trabalho, então, desse controle de cabeça, onde os pais são orientados a deixar a criança de barriguinha para baixo, tendo cuidado para que não seja após as mamadas, mas para que essa criança seja posicionada de barriga para baixo, para o fortalecimento dessa musculatura cervical. Após o 4º mês, já é iniciado uma orientação para o trabalho de tronco, onde a criança aprende o sentar. Ela vai aprender com alguns também exercícios específicos que o fisioterapeuta orienta os pais para realizarem em casa e também dentro do consultório, para que ela ganhe força dessa musculatura de tronco, abdômen, e depois em casa ela seja orientada também para continuar essa postura, essa postura sentada, e que ela consiga a movimentação dela nessa posição. Também são orientados os pais na sequência ao deslocamento que essa criança vai ter, seja rolando, se arrastando, engatinhando, que são posicionamentos fundamentais para o desenvolvimento da criança. E finalmente vem o tratamento do andar, aonde é treinado muita musculatura de perna, o equilíbrio. Voltamos à questão da postura de tronco para que essa criança comece a deambular, a andar de uma maneira correta. O que é muito importante é que os pais não desistam da fisioterapia depois que a criança ande.
e que eles sigam a alta que o fisioterapeuta prescrever. E não simplesmente, eu iniciei a andar, meu filho está andando, então ele está pronto, ele não precisa mais de nenhuma atividade, ele não precisa mais da fisioterapia. Isso não é o correto. O correto é que siga essa orientação do profissional. O momento em que ele receberá a alta é o momento adequado para que ele dê a continuidade. Também o profissional orienta, depois da alta, algumas atividades esportivas, para que essa musculatura continue sendo trabalhada e que não pare e continue tendo esse cuidado com a musculatura. Então, o trabalho da fisioterapia, ele é essencial para prevenir algumas deformidades posturais que podem acontecer, para acelerar um pouco o desenvolvimento motor, auxilia também no desenvolvimento cognitivo da criança, pois o quanto antes ela adquirir suas funções motoras, melhor ela vai explorar o meio e com isso ela vai conseguir desenvolver também a sua parte cognitiva melhor. Eu sou a Vera Carneiro, cirurgia dentista, especialista em odontologia preventiva e odontologia para pacientes com necessidades especiais. Eu estou no ambulatório de síndrome de Down desde 2000 e eu vou falar basicamente do trabalho que a gente realiza lá, que compreende a faixa etária de 0 a 3 anos. Tá? O bebê com síndrome de Down, ele nasce com uma hipotonia generalizada, inclusive da face, né? Então, ele tem uma tendência a ficar com a boquinha aberta e respirar pela boca. Então, como todos os bebês respiram pelo nariz, a gente tem que fazer um esforço muito grande para manter essa respiração nasal, que isso é muito importante no desenvolvimento bucal e da criança e do adulto, né? O bebê com síndrome de Down, ele tem um tamanho menor, um hipodesenvolvimento do terço médio da face. Então, ele tem um céu da boca menor e um espaço menor para a língua e para as estruturas. Ele deve ir para a consulta odontológica o quanto antes, nos primeiros meses de vida, porque nesse momento a gente começa a orientar a mãe com relação à amamentação, a importância da amamentação, a posição correta da amamentação e que a organização das mamadas para que o quanto antes essa criança saia das mamadas noturnas e tenha uma saúde em geral melhor. Outra coisa importante é que as crianças têm algumas alterações dentárias. Elas têm, com relação à erupção, a erupção é variada e com sequência diferente das outras crianças. Então, pode romper um primeiro molar de descido ou de leite antes de romper qualquer dentinho na arcada inferior ou em qualquer dente da frente. Então, é importante iniciar a higiene bucal do bebê antes de ter o primeiro dentinho com gaze, suavemente, porque assim que romper o primeiro dente, tem que começar a utilizar a escova e muitas vezes o creme dental. Hoje a gente sabe que com procedimentos simples e fáceis de os pais realizarem em casa, você consegue manter a saúde bucal e saúde geral das pessoas, né? Outra coisa que o bebê com síndrome de Down, às vezes, por mais trabalho da fono e da família para manter esse vedamento, a criança continua fazendo a protrusão da língua. O que a gente recomenda, então? Que indica, chama placa palatina de memória, que é um aparelho que a criança vai usar várias vezes ao dia e que vai auxiliar no posicionamento da língua dentro da boca, auxiliar no vedamento labial e estimular essa respiração nasal. Com isso, a criança vai conseguir desenvolver melhor a fala, a se alimentar melhor, mastigar melhor e futuramente, como ela fechando bem a boca, o desenvolvimento da oclusão da pessoa vai ser adequado, porque ela respira pelo nariz, fecha a boca adequadamente e mastiga corretamente. Do dia 15 a 17 de outubro, você poderá participar do 7º Congresso Brasileiro sobre Síndrome de Down em Curitiba. Convidamos a todos para acompanhar o evento e entrar em contato com profissionais da área para esclarecer dúvidas e conhecer mais sobre a trissomia 21. Para mais informações, acesse o site down2015.com.br.